Olá, mais um vídeo e hoje eu tô aqui no cenário um pouquinho diferente, porque eu quis mostrar um pouquinho de uma planta linda que eu coloquei aqui, tá? Tá de penduradinha, vou mostrar pra vocês. Embaixo dela, deixa eu virar aqui, gente, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tem essa outra linda. Então aqui, por que que eu tô mostrando esse verde lindo? Porque hoje o assunto é sobre isso. Hoje o assunto é sobre qual foi a última vez que você parou por você. Não para socorrer uma pessoa, alguém da sua família, trabalho, mas você tirou um tempo mesmo de qualidade para você, né? E tempo de qualidade, cada um tem a sua forma de ver, de sentir, né? Tem gente que assistir um filme é um ótimo tempo de qualidade, e dormir mais cedo é um ótimo tempo de qualidade. Então, são vários, né? Várias formas aí de tempo de qualidade. E esses dias eu fiz uma coisa tão simples e que me marcou bastante e que eu quero passar para vocês, que a gente às vezes, né, não faz. É uma coisa gratuita, né? É de graça, não custa nada, praticamente nada, né? Praticamente todo mundo, né, tem na sua própria casa. Qual foi a última vez que você parou? Parou, assim, parou, saiu da internet, da TV, se desligou, se desconectou para viver um momento. Um momento, assim, seu. Um momento de você estar com você mesmo, de você se sentir, de sentir o ambiente ao seu redor. Então, o que que eu fiz, né? O que que a gente faz, às vezes? Sem perceber, a gente está o tempo todo recebendo notificações, recebendo informações, propagandas, vídeos, comerciais. A gente está respondendo também, né? O WhatsApp o tempo todo, o e-mail o tempo todo. Então, nisso eu fiquei pensando, nossa, né? Que quando a gente se desliga, né? Às vezes tá dormindo, a gente tem o hábito de deixar o celular do lado, porque hoje a gente não tem mais aqueles rádio relógio ou despertador que não seja o celular, a gente acaba usando o despertador do celular, por mais que muitas vezes a gente esteja já acostumado a acordar no horário, bate um medo, uma insegurança de acabar perdendo, né? A hora de trabalhar. Então, você tá sempre ali conectado. Você acorda, às vezes, para olhar a hora, achando que já tá na hora de levantar, e nisso é perigoso você ainda acabar vendo alguma mensagem de madrugada e que acaba afetando, né, o sono. Então, o que que aconteceu assim? E que eu acho que todo mundo devia fazer? Porque uma hora, nosso cérebro, ele tá toda hora, né? Pegando informações, tá toda hora aprendendo, e ele não tá tendo, a gente tá tendo um excesso de informações, de coisas que não tá dando tempo para ele processar, né? E por isso que a gente vive um quadro de estresse muito grande, as pessoas estão tendo crises de ansiedades, sabe? A ansiedade atinge um topo enorme, porque parece que você tem que ser produtivo, você tem que estar fazendo as coisas 24 horas por dia, você tem que estar vivendo aquela vida que os youtubers postam, a vida de acordar às 5 horas da manhã, de ir para uma academia, uma dieta tal, vestir uma roupa tal, se enquadrar, né? Eu leio tantos livros por ano. Eu leio muito, mas isso eu faço desde antes de se pensar em ter uma internet. Eu leio desde a minha infância, porque é um gosto meu, né? Que você tem que aprender a cozinhar comidas estrangeiras, hoje você tem que aprender a falar línguas diferentes. Então, uma pressão para que a gente esteja o tempo todo, né, aprendendo. O que que eu fiz? Eu fazia tanto tempo que eu não parava para ver um pôr do sol. Vocês lembram, assim, a última vez que vocês pararam para ver um pôr do sol? Uma coisa simples.
Talvez você não goste, talvez um nascer do sol, é uma noite estrelada, uma lua cheia, daquelas bem bonitas. Então eu tenho uma varanda, né, aqui no apartamento. Eu peguei o puff, desliguei a TV, deixei o celular longe, peguei, né, um leite com matcha, né, gelado com gelo, tava bem calor. Eu me sentei ali, um ventinho, uma brisa gostosa, e assisti o pôr do sol. Ele dá pra ver da minha varanda. E aquilo me fez tão bem, me conectou tanto comigo mesmo. Sabe quando você se sente, você tá presente ali, você se desliga dos outros, você está com você mesmo ali, um espetáculo tão bonito, né? Aquele céu avermelhado, alaranjado, né? O sol se pondo, uma brisa, as minhas plantas, né? E aquilo me fez repensar muita coisa, que eu acho que todo mundo devia, sim, tirar um tempo, sabe? Um tempo para si. Seja tomando um chá, um chimarrão, um café, um vinho no final da tarde, ou um suco, né? Um suco natural de sua preferência. Mas dá aquela relaxada, assim, desligar mesmo. É aquele momento que você não vai socorrer ninguém, você não vai responder nada de trabalho, você não vai estar aprendendo nada, mas você vai estar ali aprendendo sobre você mesmo. Ver, sabe, ouvir o seu próprio pensamento, ouvir o seu próprio corpo. E foi muito bom ali. Eu passei uns 40 minutos apreciando, chegou a anoitecer, sentada, né? Só observando, sentindo a brisa, o cheiro da noite, que às vezes a gente esquece que as estações têm cheiros. É igual o cheiro de chuva, né? Quando a gente é criança, a gente presta muita atenção no cheiro de chuva, o banho de chuva, como aquilo tudo, né? Traz coisas boas pra gente. O olfato do ser humano, ele é uma coisa que traz muitas coisas de afeto. É o bolo de fubá que te lembra da sua avó, é o pão assando que lembra da sua mãe. Então, a gente tem a memória olfativa, né? Então, até cheiro de chuva, cheiro de plantas, lembram sim coisas que a gente viveu. E é necessário, às vezes, essa parada, essa desligada, né? Sair desse ritmo alucinante que a gente vive e, né, ter aquele tempo, né? Um tempinho bom com você, de você para você mesmo, né? De você fazer, você só relaxar, deixar assim aqueles minutos sem ficar contando os segundos, sem ficar preocupada que você tá parada nesse tempo, se você tá perdendo novas informações, novas fofocas, não sei. Hoje, a indústria do entretenimento, ela todo dia sai tantos filmes novos e tantas séries que se você não viver de séries, assistindo todas as séries, você não consegue acompanhar, é muito. Então, às vezes tem uma pressão aí, né? A gente acaba se sentindo até pressionado para acompanhar. Se uma pessoa ela resolve que ela vai acompanhar tudo realmente. Então, aquele dia assim, de sentar no silêncio, apenas na minha varanda, com um copo de leite na mão, gelado, olhando o pôr do sol, sentindo a brisa. Foi assim, reconectou comigo mesmo, com a natureza, me fez parar para pensar, me fez analisar algumas decisões, porque às vezes a gente nem analisa tão profundamente, porque estamos sempre, né, com novas informações, estamos sempre vendo a vida de outra pessoa que parece que tá sempre fluindo. Não sei se vocês têm essa coisa, assim, às vezes eu acho que a vida de todo mundo tá fluindo e a minha tá parada, né? Talvez porque eu assista pessoas que estejam passando só aquela imagem, ela quer passar. Se você vai passar uma imagem, né,
fotos, se você vai postar fotos, você vai postar sempre a melhor foto. Se você vai postar sobre sua vida, você quer postar os melhores momentos. Você não quer postar coisas ruins que acontecem. Você não vai postar discussões no casamento, problemas financeiros, a não ser que você esteja discutindo ali sobre finanças, né? Um canal de finanças. E esse tempo, assim, que a gente tira desligado de tudo, serve até mesmo para pensar nas finanças, né? E como viver a vida hoje. Acho que qual a melhor forma de se viver a vida hoje? Acho que cada um tem que encontrar a sua forma, né? De viver e respirar um pouco. Se a gente não parar e tirar um tempo real pra gente mesmo, isso você que é mãe, você que é esposa, filha, você vai ter que dar um tempo pra você, longe, sabe, né? Uns minutinhos, que seja 15 minutos longe de filho, longe de marido, longe de pai e mãe. É um tempo só seu, é um tempo para você se reconectar, para você respirar, para você se sentir. Às vezes a gente nem sente as dores que temos no corpo, porque a gente está tão ocupado, a gente tem tanta coisa para fazer. É uma lista, né? Tem que acordar, tem que trabalhar, é casa para limpar, comida para fazer, pessoa doente na família que às vezes a gente tem que cuidar, filho para levar na escola, e tantas funções que uma pessoa só faz, né? Que tem que rodar para se viver hoje em dia, né? Você precisa ter, né, trabalhar para ter um financeiro, ou você precisa que seus filhos estudem, ou você mesmo precisa estar em constante estudo. Eu, por exemplo, eu sou da área da saúde, então eu tenho que estar seguindo a evolução, porque a saúde, ela evolui. Assim como a tecnologia, ela está evoluindo muito, a saúde também evolui e as coisas vão mudando, vão progredindo, e o que eu aprendi há muitos anos atrás, hoje é feito de outra forma, porque se descobriu que fazendo dessa nova maneira é melhor, é mais eficaz, são remédios que saem de linha, remédios novos que chegam, métodos que são invalidados e chegam métodos novos. Então, eu tenho que estar sempre atenta também, sempre estudando e sempre buscando informação para dar o melhor atendimento para os meus pacientes, para estar sempre, né, mais adequada no meu trabalho. E como eu tenho um pai também idoso, doente, eu tenho que estar sempre também em percurso do meu pai. Então, quando você para você mesmo e que você tira aquele tempo de sentar, às vezes você pode ir numa praça, sentar no meio assim, de flores, árvores e ficar um pouco lá, sabe? Ouvir os pássaros, apenas respirar e apreciar, entendeu? Aquele tempinho pode evitar. Esse tempo, se você tirar ele, não precisa ser todo dia, mas que seja 2 vezes na semana, o quanto você conseguir, pode evitar que você tenha crises de ansiedades maiores, que você acabe até hospitalizada com crise de burnout, com ansiedade generalizada, com gastrite, porque doenças assim como gastrites, elas vêm num quadro também de ansiedade, de estresse muito grande, com enxaquecas elevadas, né? E outros problemas, muitos problemas, a maioria dos problemas de saúde decorre do nosso estilo de vida, né? Então, parar por alguns minutos, algumas vezes, não precisa ser sempre, e se reconectar, desligar tudo. Se você quiser ler um livro, desligar tudo, ler um livro, ou somente como eu sentei e fiquei apreciando o pôr do sol, que é uma coisa assim que quando você é criança, você costuma olhar mais, é como o arco-íris, né? A criança ama. Eu sempre queria chegar do outro lado do arco-íris. Eu jurava que se eu fosse andando
né, na minha cabeça de criança, eu ia chegar lá e nem era pelo pote de ouro, eu queria ver o final do arco-íris. E é uma coisa tão linda e às vezes é tão raro na cidade, pós-chuva, acontecer, da gente ver. E parar, né, parar, assim, para observar, para realmente, né, ver aquele processo da natureza tão lindo, né. É o nascer do sol, é o pôr do sol, é um mar, é um vento, é um parque. Então, são detalhes tão lindos, são flores tão lindas. Eu gosto muito de natureza, eu nasci, né, em meio à natureza. A natureza me traz muita paz, muita calma. E eu acho que é ali que você pode se reconectar, né, se reconectar com você, com a sua vida. A gente vive em funções de planilhas, de agendas. Então, às vezes é necessário fechar isso tudo, desligar e se desligar um pouquinho, fazer algo por você. Hoje em dia até o autocuidado que muitas mulheres têm é como se fosse uma agenda programada, elas nem se sentem se cuidando, é como se fosse parte do trabalho, da rotina do dia a dia. Eu tenho que fazer a unha tal dia, tal hora, eu tenho que cortar o cabelo tal dia, tal hora. Chega a ser uma coisa que é tão forçada que não parece que você tá auto se cuidando. Parece mais que você só tá cumprindo mais um quadro na sua rotina, né? Uma coisa da sua rotina, um trabalho, você tem que cumprir aquilo e acabou. Tem hora marcada, tá na sua agenda, e tudo tá na sua agenda que tá marcado, você tem que cumprir. Então, nós vivemos essa vida corrida hoje e eu te aconselho, como profissional e como eu mesma vivo nessa corrida hoje, quanto que é bom parar, né? Tirar um tempinho, se desligar de tudo e fazer algo por você, para você, que te traga você novamente, né? Te faça sentir, assim, do dedinho do pé ao fio de cabelo, sentir todo o seu corpo, você sentada ali olhando, sabe? Respirando, sentir que você tá respirando. Às vezes, é lógico que o hábito, né, de respirar não é autônomo, é igual o coração bater autônomo. Mas, você tá ali, sentir o perfume, respirar com consciência, alivia, desestressa um pouco aqueles nervos duros que, né, a gente tá sempre assim. Então fica essa dica, para um pouquinho, se desliga, pense em você para isso não acabar, né, virando uma doença e você acabar em cima de uma cama de hospital. Às vezes a gente pensa na nossa vida, na nossa saúde, só quando a gente perde a saúde. E é aí que a gente vai dar conta. Então, fica aí a dica. Tira um tempo para você, não espere chegar, né, nesse ponto. Que seja 10 minutos, o tanto que você puder e quantas vezes você puder. Faça isso por você, porque você estando bem, você vai conseguir cuidar de todos os outros que precisam de você. Então, mais um vídeo aí. Fica esse conselho. E até o próximo vídeo. Com carinho, Viviane.